Chuvas fortes vêm atingindo várias regiões do Brasil nesta semana. Em algumas cidades, o volume elevado já provoca preocupações e transtornos. A gente vai agora com as informações do tempo com Marco Antônio Mendes. E a previsão é que essa chuva continue? Márcio, a previsão continua, pelo menos até o fim dessa semana. Ainda tem muita chuva para cair. Mas primeiro, seja bem-vindo de volta, né? Bom ter você aqui depois de 3 meses de férias. Eu senti assim de saudade, na verdade, mas de folga mesmo, 2 dias de folga. Mas vamos lá, vamos trazer as informações do tempo então, porque essa semana ainda indica muita chuva, são volumes bastante elevados, não só nesses próximos dias, que deve passar aí para todo o mês de janeiro, inclusive passando a média para esse mês. E as regiões mais atingidas por essas chuvas intensas nesses próximos dias devem ser o sudeste, o centro-oeste e o norte também. Por isso, vários alertas estão sendo emitidos pelas defesas civis. Vamos ver na imagem de satélite para a gente poder entender o que está acontecendo. Veja, tem uma frente fria aqui que está atuando principalmente na costa do sudeste e ela, associada à circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera, formou aqui um corredor de umidade que atravessa o Brasil de ponta a ponta. Isso aqui é a zona de convergência do Atlântico Sul, as ACAS. O nome é assim meio estranho mesmo, meio longo, mas o fenômeno é bem comum durante o verão, provocando aí chuvas volumosas por dias. Só que isso já está causando problemas, tá? Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a prefeitura emitiu alerta máximo para a população. A gente vai entender o que anda acontecendo agora com a nossa repórter Rafaela Cascardo, direto do Rio de Janeiro. Rafa, explica para a gente o que está acontecendo, porque algumas ruas já ficaram alagadas. Inclusive, um jacaré foi encontrado no meio da inundação. Que história é essa? Boa noite para você. Cenas curiosas que a gente vê no meio da chuva, do temporal aqui no Rio de Janeiro. Marco, boa noite para você. Márcio, ótima noite a quem nos acompanha aqui na CNN. Bom, o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, entrou ontem no estágio de alerta máximo, número 5, e permanece assim na noite desta terça-feira. Para a gente ter uma ideia, choveu de ontem para hoje, nessa região, 200 milímetros. Para ficar mais fácil da gente entender, isso equivale a 200 litros de água por metro quadrado. Então, é muita chuva, causou estragos, transtornos para a população, sobrecarregou ali rios, canais, sistemas de drenagem, principalmente na região conhecida como Pantanal, que foi onde as equipes da Defesa Civil de Duque de Caxias se concentraram ao longo desta terça-feira. Agora, hoje já choveu fraco no município, né? Realmente o temporal foi ontem à noite, não só em Caxias, aqui na capital fluminense também, mas como essa região, de fato, foi a mais prejudicada, eu destaco que hoje, ao longo do dia, no município de Duque de Caxias, choveu de forma fraca e isolada, sem grandes transtornos hoje, né? Então deu tempo ali das equipes da Defesa Civil realmente fazerem ali os trabalhos necessários para que a população pudesse retomar o cotidiano normalmente, embora a recomendação até agora ainda seja evitar grandes deslocamentos nessa cidade. Bom, não há registro de desabrigados, apesar desse grande temporal, mas no bairro Lafayette, Parque Lafayette, aliás, a unidade de pronto atendimento teve ali o muro cedido por conta dessa chuva. O muro caiu, então tem registros que circulam nas redes sociais que mostram veículos ilhados também durante esse temporal. E o jacaré que você citou, viu, Marco? Foi ali uma imagem que chamou bastante a atenção ao longo desse temporal em Duque de Caxias, circulando por vias alagadas no bairro Gramacho. Então, os bombeiros foram acionados para essa ocorrência, removeram o animal, mas realmente chamou bastante a atenção. Na capital fluminense, hoje choveu de forma fraca também, isolada, sem grandes transtornos, mas claro que a gente segue também de olho, porque a previsão é para que esse tempo mais nublado, mais fechado, com chuva fraca, continue também amanhã, tanto na capital como no estado. Eu volto com vocês no estúdio.
Agora imagina o susto, Rafa, porque muita gente às vezes, infelizmente, acaba passando ali por ruas alagadas, transitando, né? Imagina dar de cara com um jacaré desse aí no meio da rua alagada, inundada, uma preocupação que acaba se estendendo aí para esses dias de tempos instáveis. 200 milímetros é muita chuva, é chuva aí para mais de um mês esperado. Obrigado pela sua participação aqui no Prime Time. Uma boa noite para você. Bom, gente, aí essas chuvas que a Rafa falou em Duque de Caxias, agora também em grande parte do estado do Rio de Janeiro, elas vão diminuindo amanhã, tá? Só que outras regiões permanecem em alerta extremo. Vamos dar uma olhada no nosso mapa de risco de temporais para amanhã. Veja nessa área que está aqui, ó, em vermelho no mapa, entre o Espírito Santo e também o leste de Minas Gerais, estão em alerta extremo para chuva. Essas regiões aqui incluem também no leste de Minas os vales do Rio Doce e Mucuri. A grande questão é que o solo já está bem saturado nessas áreas e aí com isso acaba aumentando o risco também de deslizamentos. Agora, nessas áreas que a gente vê aqui em laranja e em amarelo no mapa, também pode ter chuvas persistentes e bem volumosas. Entre as capitais mais chuvosas amanhã estão Vitória. Veja, 70 milímetros de chuvas esperadas. Isso aqui é muita água caindo num único dia. Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Manaus também estão na rota desses temporais. E ó, o sol nem dá as caras nessas cidades, por isso as temperaturas, inclusive, nem sobem tanto assim. E as chuvas vão continuar durante toda essa semana, tá? Elas ficam concentradas justamente nessa faixa mais central que a gente vê aqui no Brasil, nessa área que a gente vê aqui um pouco mais escura, um pouco mais em rosa, significando volumes extremamente elevados, ultrapassando aqui os 200 milímetros. E aí, apesar desse corredor de umidade atingir principalmente o centro do país, áreas do Nordeste também vão sentir os efeitos, os impactos dessas chuvas. Então amanhã, Maranhão, Piauí, Ceará e também o interior de Pernambuco também devem ter essas chuvas, o que por um lado acaba sendo bom porque essas áreas andam aí meio secas. Tempo firme mesmo ou com pouca chuva só na região sul e em Mato Grosso do Sul, Márcio. É claro que a gente tem que se preocupar com esse volume excessivo de chuvas, até porque as nossas cidades, muitas delas, não estão preparadas, não conseguem se preparar. Não sei se falta engenharia ou competência para se preparar para esse aguaceiro todo, típico dessa época do ano. Mas exatamente por causa dessa época do ano, é até bom ter uma chuva assim, né? Porque a gente sabe que a temperatura dá uma boa aliviada, né? Uma boa de uma aliviada em relação... Você não estava aqui no Brasil... Estava viajando por outros lugares, Márcio Gomes, mas a gente passou por ondas de calor aqui muito sufocantes. Temperaturas beirando aí os 40 graus por várias semanas, né? Então a gente teve essa aliviada na temperatura com essa massa de ar frio que está deixando o tempo bem mais refrescante nesses últimos dias e tem também, claro, muita nebulosidade. Veja como as temperaturas elas estão até abaixo, bem abaixo da média para essa época do ano. Por exemplo, São Paulo, que tem uma média de temperatura máxima para janeiro aqui de 28 graus, amanhã estaciona aqui nos 20. Rio de Janeiro, por exemplo, também, ó, praticamente quase 10 graus de diferença da média para o que vai fazer amanhã, 22 graus. Curitiba, Florianópolis também com temperaturas bem mais amenas. Vai esquentar um pouquinho mais amanhã, quer ver? Em Porto Alegre. Vamos dar uma olhada no nosso próximo mapa de temperaturas máximas, porque Porto Alegre amanhã chega aos 29 graus e aquece um pouquinho mais por causa do sol. Campo Grande também, mesma situação, chegando aos 32 graus. Já Fortaleza, Recife e Salvador, amanhã com o tempo um pouco mais nublado, pancadas de chuva sendo esperadas e temperaturas na casa dos 30, 31 graus. É uma semana, Márcio, que está mais parecendo aí em outono do que o verão propriamente dito, mas que vem aí para tentar dar uma certa refrescada e trazer um pouco de chuva, porque a gente está precisando para os nossos reservatórios. Isso, algumas regiões precisam de chuva, outras não precisariam de tanta chuva assim. O problema é sempre o excesso, né? Daí a gente tem que ficar atento então. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais, boa noite. Valeu.